pluralista. Cada morador de Joneston olhou para as ações dos indivíduos ao redor a fim de avaliar a situação e acalmando-se porque todos os demais também estavam discretamente avaliando em vez de reagir, concluiu que beber o veneno quando chegasse a sua vez era a conduta correta. Essa aprovação social equivocada, mas mesmo assim convincente, deveria resultar exatamente na tranquilidade assustadora do grupo que aguardou, nas florestas da Guiana, a morte eficiente. Do meu ponto de vista, a maioria das tentativas de analisar o incidente de Joneston tem enfocado demais as qualidades pessoais de Jim Jones. Ainda que fosse um homem de raro dinamismo, o poder que ele exercia me parece se originar menos de seu estilo pessoal notável do que de sua compreensão de princípios psicológicos fundamentais. Sua verdadeira genialidade como líder foi a percepção das limitações da liderança individual. Nenhum líder é capaz de persuadir, regularmente e sem ajuda, todos os membros do grupo, mas um líder poderoso pode esperar persuadir boa parte deles. Depois, a informação de que um número substancial de indivíduos se convenceu pode, por si só, convencer o restante. Watt Dodd, 2007. Desse modo, os líderes mais influentes são aqueles que sabem como organizar as condições do grupo de modo a permitir que o princípio da aprovação social funcione a seu favor. É nisso que Jones parece ter se inspirado. Seu golpe de mestre foi a decisão de transferir a comunidade do Templo do Povo da Urbana São Francisco para os confins da América do Sul equatorial, onde as condições de incerteza e semelhança exclusiva mobilizariam o princípio da aprovação social em seu benefício como talvez em nenhum outro lugar. Ali, um povoado de 1000 pessoas, grande demais para ser dominado pela força da personalidade de um só homem, poderia ser transformado de um grupo de adeptos em um rebanho. Como os funcionários de matadouros já sabem, a mentalidade de um rebanho torna fácil controlá-lo. Basta fazer com que alguns membros sejam encaminhados na direção desejada que os outros, reagindo menos ao animal líder do que aqueles imediatamente à sua volta, se submeterão de forma pacífica e mecânica. Os poderes do incrível Reverendo Jones, então, provavelmente são mais bem compreendidos não em termos de seu estilo pessoal dramático, mas de seu conhecimento profundo da arte do jiu-jitsu social. Defesa. Comecei este capítulo com um relato da prática relativamente inofensiva da trilha de risadas e passei para casos de assassinato e suicídio, todos explicados pelo princípio da aprovação social. Como achar que é possível nos defender contra uma arma de influência que permeia uma gama tão vasta de comportamentos? A dificuldade é aumentada pela percepção de que, na maior parte das vezes, não queremos nos proteger contra as informações que a aprovação social fornece. Os sinais que nos oferece sobre como devemos agir costumam ser válidos e valiosos. Surowiecki, 2004. Com ela podemos enfrentar com confiança um sem número de decisões sem precisar investigar os prós e contras detalhados de cada uma. Nesse sentido, o princípio da aprovação social nos equipa com um tipo maravilhoso de piloto automático. No entanto, existem problemas ocasionais, mas reais, com os pilotos automáticos. Eles aparecem sempre que as informações de voo embutidas no mecanismo de controle estão erradas. Nesses casos, seremos desviados do rumo. Dependendo do tamanho do erro, as consequências poderão ser graves. Mas como o piloto automático fornecido pelo princípio da aprovação social costuma ser mais um aliado do que um inimigo, não podemos simplesmente desligá-lo. Enfrentamos assim o clássico problema: como fazer uso de um equipamento que ao mesmo tempo nos beneficia e coloca em risco? Felizmente, existe uma saída. Como as desvantagens do piloto automático surgem sobretudo quando dados incorretos foram inseridos no sistema de controle, nossa melhor defesa contra elas é reconhecer quando os dados estão errados. Se pudermos nos tornar sensíveis a situações em que o piloto automático da aprovação social está funcionando com informações inexatas, será possível desligar o mecanismo e assumir os controles quando preciso. Sabotagem. Existem dois tipos de situação em que dados incorretos levam o princípio da aprovação social a nos dar maus conselhos. O primeiro ocorre quando ela é falsificada de propósito. Invariavelmente essas situações são forjadas por exploradores visando criar a impressão, a realidade pouco importa, de que uma multidão está se comportando da forma como eles querem que nos comportemos. O riso enlatado dos humorísticos da TV é uma variedade desse tipo de dado falsificado, mas existem muitos mais, e grande parte das falsificações é impressionantemente óbvia. Reações enlatadas não são exclusivas da mídia eletrônica, nem mesmo da era eletrônica. Na verdade, a exploração violenta do princípio da aprovação social pode remontar à época da Grande Ópera, uma das formas de arte mais veneráveis.
Trata-se do fenômeno denominado claque, que teria sido criado em 1820 por dois frequentadores da Ópera de Paris chamados Salton e Porcher. Só que os homens eram mais do que apreciadores de ópera, eram negociantes cujo produto era o aplauso. Organizando-se sob o título L Assurance de Succès Dramatiques, garantia de sucessos dramáticos, alugavam a si e a seus empregados aos cantores e diretores de ópera que desejavam se certificar de uma reação positiva do público. Salton e Porcher foram tão eficazes em estimular uma reação genuína do público com seus atos forjados que, em pouco tempo, as claques, geralmente consistindo em um líder, chefe de claque, e diversos claqueurs individuais, se tornaram uma tradição consagrada e persistente do mundo da ópera. Como observa o historiador da música Robert Sabin, 1964, em 1830 a claque era uma instituição estabelecida, arrecadando de dia, aplaudindo de noite, tudo de forma aberta e honesta. Mas é bem provável que nem Salton nem seu aliado Porcher tivessem uma ideia da extensão com que seu sistema de aplausos pagos seria adotado e aplicado onde quer que a ópera fosse cantada. Com o crescimento e desenvolvimento das claques, seus praticantes ofereciam uma variedade de estilos e vantagens. Da mesma forma que os produtores de trilhas de risadas contratam indivíduos exímios na arte de gargalhar, as claques geraram seus próprios especialistas. A Pleureuse, escolhida por sua habilidade em chorar na hora combinada. O Bisseur, que pedia bis em tons arrebatadores. E, numa afinidade direta com o realizador da trilha de risadas atual, o Rieur, selecionado pela qualidade contagiosa de seu riso. Para nossos propósitos, porém, o paralelo mais instrutivo com as formas modernas de reação enlatada é o caráter ostensivo da farsa. Não havia necessidade especial de disfarçar ou variar a claque, que costumava se sentar nas mesmas poltronas, espetáculo após espetáculo, ano após ano, liderada por um chefe de claque que já estava há 2 décadas no cargo. Nem as transações monetárias eram escondidas do público. 100 anos após o surgimento das claques, um leitor do musical Times de Londres podia examinar a tabela de preços divulgada pelos claqueurs italianos, vide anexo 4.3. Seja no mundo do Rigoletto ou das comédias da TV, o público tem sido manipulado com sucesso pelos exploradores da aprovação social, mesmo quando a prova é flagrantemente falsificada. O que Salton e Porcher perceberam sobre a forma mecânica como seguimos o princípio da aprovação social é igualmente compreendido por uma variedade de aproveitadores da atualidade. Eles não veem necessidade de ocultar a natureza forjada da prova social fornecida, basta reparar na qualidade amadora da trilha de risadas da TV. Parecem quase presunçosos no reconhecimento de nosso dilema: devemos permitir que nos enganem ou abandonar os preciosos pilotos automáticos, que nos tornam tão vulneráveis aos seus truques. Em sua certeza, porém, de que nos têm em seu poder, esses exploradores cometem um erro crucial. A negligência com que constroem provas sociais adulteradas nos fornece um meio de contra-atacar. Aplausos na entrada, se cavalheiro 25 liras. Aplausos na entrada, se dama 15 liras. Aplausos normais durante o espetáculo, cada 10 liras. Aplausos insistentes durante o espetáculo, cada 15 liras. Aplausos ainda mais insistentes, 17 liras. Interrupções com bene ou bravo, 5 liras. 1 bis a qualquer custo, 50 liras. Entusiasmo exagerado, preço especial a combinar anexo 4.3 tabela de preços de uma claque italiana num anúncio de jornal. De aplausos normais ao entusiasmo exagerado, os claqueus ofereciam seus serviços de forma escancaradamente pública, neste caso, num jornal lido por muitos dos membros do público que esperavam influenciar. Claque, zoom. Já que os pilotos automáticos podem ser ligados e desligados à vontade, confiaremos no rumo indicado pelo princípio da aprovação social até reconhecermos que dados inexatos estão sendo usados. Aí deveremos assumir os controles, fazer a correção necessária por conta da informação errada e religar o piloto automático. A transparência da aprovação social forjada que obtemos nos dias de hoje nos fornece exatamente a deixa de que precisamos para saber quando efetuar essa manobra simples. Sem nenhum outro custo além de um pouco de vigilância para detectarmos a aprovação social falsificada, é possível nos protegermos muito bem. Vejamos um exemplo. Um pouco antes mencionei a proliferação das propagandas em que várias pessoas comuns falam, empolgadas, de um produto, muitas vezes sem saber que suas palavras estão sendo gravadas. Como seria previsível de acordo com o princípio da aprovação social, esses depoimentos de gente como a gente resultam em campanhas publicitárias eficazes.
Elas incluem sempre um tipo de distorção relativamente sutil. Só ouvimos depoimentos daqueles que gostam do produto. Como resultado, obtemos um quadro distorcido da quantidade de apoio social ao produto. Há pouco tempo, porém, uma espécie mais grosseira e antiética de falsificação foi introduzida. Agora os produtores de comerciais nem sequer se dão ao trabalho de obter depoimentos reais. Simplesmente contratam atores para desempenhar os papéis de pessoas comuns dando seu depoimento espontâneo ao entrevistador, vide exemplo do anexo 4.4. Fica claro que as situações são encenadas, os participantes são atores e o diálogo foi escrito antes. Sempre que deparo com uma tentativa de influência desse tipo, ela aciona em mim uma espécie de alarme com uma instrução clara. Atenção! Atenção! Aprovação social falsa nesta situação. Desligue temporariamente o piloto automático. Não é difícil alcançar isso. É preciso apenas tomar uma decisão consciente de estar alerta para provas sociais adulteradas. Podemos relaxar até que a fraude evidente dos exploradores seja detectada, quando deveremos reagir. E reagir de forma contundente. Estou falando sobre mais do que simplesmente ignorar a informação falsa, embora essa tática defensiva seja necessária, sugiro um contra-ataque agressivo. Sempre que possível, devemos punir aqueles responsáveis por falsificar a aprovação social. Não podemos comprar nenhum produto que apareça em comerciais de entrevistas espontâneas forjadas. Além disso, os fabricantes deveriam receber uma carta explicando nossa reação e recomendando que deixem de usar a agência publicitária que produziu uma apresentação tão enganadora de seu produto. Claro que nem sempre queremos confiar nas ações dos outros para direcionar a nossa conduta, sobretudo numa situação suficientemente importante para justificar nossa investigação pessoal dos prós e contras ou em que sejamos especialistas, mas é bom poder contar com o comportamento alheio como uma fonte de informações válidas numa ampla variedade de cenários. Se descobrirmos que não podemos confiar nessas informações porque foram adulteradas por alguém, deveremos estar prontos para contra-atacar. Em casos como esses, me sinto motivado por mais do que uma aversão por ser enganado. Fico furioso com a ideia de estar sendo encurralado de forma inaceitável por pessoas usando contra mim uma de minhas proteções contra a sobrecarga de decisões da vida moderna. E me sinto um justiceiro ao partir para o ataque. Fique ligado, pessoal, os consumidores de Marte vêm aí. Dave Belry. Outro dia eu estava assistindo à TV quando num comercial o locutor, num tom de voz reservado para graves acontecimentos no Golfo Pérsico, anunciou: agora os consumidores podem fazer à atriz Angela Lansbury suas perguntas sobre o medicamento Bufferin. Como um ser humano normal, a reação natural a esse anúncio é perguntar: o que Angela Lansbury tem a ver com o analgésico? Mas aquele comercial apresentava vários consumidores que haviam aparentemente sido parados ao acaso na rua, cada um deles com uma pergunta na ponta da língua para Angela Lansbury sobre o medicamento. Eles basicamente perguntavam o seguinte: Angela, Bufferin é um bom produto? Devo comprá-lo ou não? Aqueles consumidores pareciam muito sérios. Era como se, durante meses, tivessem circulado por aí, preocupados, dizendo: tenho uma pergunta sobre Bufferin que adoraria fazer a Angela Lansbury. O que estamos vendo aqui é mais um exemplo de um problema cada vez mais grave que vem sendo varrido para baixo do tapete há muito tempo neste país: a invasão de consumidores de Marte. Eles parecem humanos, mas não agem como humanos e estão nos dominando. Anexo 4.4 Apenas um marciano comum na rua. Parece que não sou o único a perceber o número de depoimentos espontâneos, claramente forjados hoje em dia. O humorista Dave Belry também notou sua preponderância e rotulou seus defensores de consumidores de Marte, um termo de que gosto e que até comecei a usar. Ajuda a me lembrar de que, no tocante aos meus hábitos de consumo, eu deveria ignorar os gostos desses indivíduos que, afinal, vêm de um planeta diferente do meu. Erguendo o olhar. Além dos momentos em que a aprovação social é deliberadamente falsificada, existe outro momento em que esse princípio tende a nos levar na direção errada. Um erro inocente e natural produzirá uma aprovação social com efeito de bola de neve, impelindo-nos à decisão incorreta. Fenômeno da ignorância pluralista, quando ninguém numa emergência vê motivos de alarme, é um exemplo desse processo.